Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e o livram. Muito bom dia, que a graça e a bênção de Deus seja sobre você e sobre toda a sua família. Não podemos nenhum dia nos levantarmos sem que primeiramente nós nos voltemos para o nosso Deus, abramos o nosso coração, recebamos a bênção dele e saiamos para os desafios diários. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. Eu convido você a ter nas mãos a palavra de Isaías, capítulo 7, o versículo 1. Sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Todos nós precisamos de um Deus que ele age em nosso favor. Nós não podemos confiar ou brincar de crer num Deus que não possa agir ao nosso favor. E há quantas pessoas nesse mundo que têm brincado de confiar num Deus que não é real, que ele não age, que ele não está vivo, que ele não tem vida, feito por mãos humanas. Mas nós precisamos confiar num Deus vivo, num Deus real, num Deus soberano, num Todo-Poderoso. Esse é o Deus de Abraão, esse é o Deus de Isaac, esse é o Deus da Bíblia. Esse Deus enviou o seu Filho aqui a essa terra morrer morte de cruz para que nós pudéssemos receber a salvação. Esse Deus nos garante que um dia ele voltará aqui a essa terra, colocará um ponto final na história do pecado para que nós possamos viver ao lado dele para todo sempre. Quando nós estudamos a Bíblia, nós veremos que em nenhum momento que Deus fez uma promessa, ele deixou de cumprir. Por isso que hoje nós precisamos crer nesse Deus, confiar na sua palavra. Toda a revelação dele deixada para nós é para a nossa vida, é para a nossa salvação, é para o nosso benefício. Quando a Bíblia está falando no versículo 1, nos dias de Acás, é por volta do ano 734. O reino de Judá tinha sofrido uma grande derrota do rei da Síria. Embora nós podemos observar na história que Jerusalém não foi tomada, embora estivesse sitiada, e Deus envia uma mensagem ao rei Acás através do profeta Isaías. Deus estava dizendo o seguinte: Acás, se você confiar em mim, se você crer no meu poder, eu livrarei você. Você não precisa temer. Embora Acás estivesse assustado, temeroso, o seu coração estava estremecido com a notícia de que os outros reinos tinham se unido contra ele e ele temia ser deposto e destruído. Mas Deus estava ali trazendo a esperança e falando: se você crer em mim, confiar no meu poder, eu livrarei você, o seu reino, e você continuará reinando no reino de Judá. O aviso de Deus para Acás não é porque ele era um rei justo, um rei íntegro, um rei que tivesse levado a nação a buscar o Senhor. Pelo contrário, Acás era um rei ímpio, mas Deus tinha feito uma promessa que da linhagem de Davi viria o Salvador do mundo, o Filho de Deus a essa terra. Se Acás perecesse, a sua linhagem seria destruída e Deus não teria como cumprir a sua palavra, como ele tinha dito, que da linhagem de Davi o Filho de Deus nasceria. É a razão pela qual Deus convida Acás a confiar nele, crer no seu poder, crer na sua soberania, no seu governo. Se Acás cresce, ele seria liberto. Como nós podemos ler no versículo 4, embora o reino da Síria fosse o reino forte, eles não conseguiriam vencer o povo de Deus, porque Deus estava ao lado do seu povo, Deus era o comandante do seu exército, Deus não precisaria sair do seu trono para vencer esses homens, o reino da Síria. Deus enviaria apenas um anjo, se fosse necessário, e então agora todos os soldados da Síria seriam destruídos. Acás humanamente começou a tomar atitudes para que quando os soldados da Síria sitiassem a cidade, eles não tivessem água para que pudesse saciar a sua sede. E Acás então desvia o conduto de água para dentro da cidade de Jerusalém, para que os inimigos não se beneficiassem da água que estava fora da cidade. Como nós podemos ver, amigo, no versículo 7, todo aquele que luta contra os planos do Senhor, ele não consegue prevalecer. Os planos da Síria não era contra a casa de Acás, os planos da Síria não era contra Israel,
Os planos da Síria eram contra os planos de Deus. Jamais os assírios conseguiriam vencer a casa de Acás ou os israelitas. Todo aquele que se levanta contra os planos de Deus, ele fracassa, ele é destruído, porque o Deus que nós servimos, ele jamais conheceu a derrota. O Deus que nós servimos, ele só alcança a vitória, venceu em todas as suas batalhas. Isaías capítulo 7, o versículo 9, a Bíblia diz o seguinte: entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se não crerdes, certamente não permanecereis. As palavras de Deus foram muito enfáticas ao rei Acás. Deus queria livrar o seu povo e a casa de Acás de tanto sofrimento. Deus não iria permitir que Acás fosse deposto do seu trono. Deus não permitiria que os assírios invadissem a cidade de Jerusalém. Mas Acás precisava crer. Ele era o representante de Deus nessa terra. Ele era o rei da nação de Israel. Ele precisava confiar no poder de Deus. Ele precisava confiar na guia divina. A palavra de Deus é muito clara para nós. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. O rei Acás tinha tremenda dificuldade de confiar no Deus de Israel. Ele não tinha desenvolvido um relacionamento sólido com o Senhor. E no momento de crise, nos momentos de turbulência, ele fracassou, ele não confiou no que Deus poderia fazer por ele. Veja, amigo, como Deus é misericordioso, como Deus é bondoso. É o próprio Deus que fala através do profeta Isaías: fala para o meu servo Acás que ele peça para mim um sinal de que eu irei agir em favor dele. Eu não irei deixá-lo sozinho nesse campo de batalha, eu irei socorrê-lo. Mas Acás temia consultar ao Senhor. Acás acreditava que pedir um sinal era tentar ao Senhor. Ele resolve não pedir ao Senhor um sinal e ele escolhe seguir o seu próprio destino. Veja que Deus, nos momentos difíceis da nossa vida, ele não nos abandona. Ele está ao nosso lado. Ele quer lutar as nossas batalhas, mas nós precisamos confiar nele. Todo aquele que faz parte do remanescente de Deus precisa crer nessa mensagem. Nós não estaremos sozinhos, nós teremos um Deus presente ao nosso lado para lutar as nossas batalhas e nos defender contra os nossos adversários, mas nós precisamos crer. Há quantas pessoas que escolhem viver sozinhas, andar sozinhas, não crer na ação desse Deus, não confiar na intervenção divina e pelo fato de escolher andar sozinho, viver longe do Senhor, são destruídos e fracassam. A palavra de Deus é fantástica, a palavra de Deus é poderosa. Já no Antigo Testamento, no capítulo 7 do livro de Isaías, o versículo 14, Isaías profetiza a vinda do Messias aqui a essa terra. Deus mesmo daria um sinal. Seria o próprio Deus que enviaria o seu Filho a esse mundo. O Filho de Deus morreria morte de cruz para nos trazer salvação. O Filho de Deus pisaria nessa terra, comeria com pecadores, realizaria os seus milagres, faria curas para que aqueles que estivessem ao seu lado pudessem crer no seu poder, amar a sua pessoa e receber a salvação. Somente com a vinda de Deus aqui a essa terra, na pessoa de Jesus Cristo, poderia nos livrar da condenação eterna. Somente através de Jesus Cristo nós podemos herdar a salvação eterna. É a razão pela qual hoje cada um de nós precisamos crer no poder desse Deus. Com essas palavras do profeta Isaías ao rei Acás, do versículo 14, Deus estava dizendo: é o meu filho Emanuel, é Deus conosco. Eu não abandonarei vocês, estarei ao lado de vocês em suas batalhas, eu concederei a vitória. O que vocês precisam fazer nesse momento é confiar em mim, é crer no meu poder, crer na minha ação. Se vocês confiarem, eu resolverei os problemas de vocês. Acás tinha tomado decisões para a sua vida e para a vida do seu povo. Acás tinha decidido não confiar em Deus. Acás escolheu fazer uma aliança com a Síria, confiar nos exércitos e no rei da Síria e abandonar a aliança com Deus. Como resultado das suas escolhas, Acás fracassou. Acás levou a nação de Judá a perecer. Deus poderia ser a solução para os seus problemas, mas diante da liberdade que cada um de nós temos, ele acabou perecendo nas suas próprias escolhas. Querido amigo, nós jamais deveríamos duvidar da palavra de Deus e da revelação deixada pelo Senhor. Aqueles que duvidam, aqueles que brincam com a palavra de Deus irão pagar um alto preço. Nós jamais devemos nos esquecer. Emanuel significa Deus conosco. Deus quer estar ao nosso lado, Deus quer lutar as nossas batalhas, mas nós precisamos crer na guia divina, na proteção do Senhor.
Deus jamais abandona um filho quando esse está no campo de batalha e clama pela proteção divina. Deus hoje também quer lutar as nossas batalhas. Aquele remanescente que irá vencer nos últimos capítulos da história do planeta Terra, irá vencer pelo poder de Deus. Jamais nenhuma pessoa conseguirá vencer se Deus não estiver ao seu lado. Hoje é o dia da nossa salvação. Hoje é o dia de renovarmos a nossa confiança no braço do nosso Deus. Se nós nos colocarmos nas mãos do Senhor, a bênção do Eterno estará sobre a nossa vida. Aquele que abandonar a guia divina estará selando o seu próprio destino. Hoje é o dia de amarmos cada vez mais a Deus, confiarmos no seu poder e entregarmos a nossa vida nas suas mãos. Querido Pai, muito obrigado pela tua guia divina, muito obrigado pelo teu poder sobre cada um de nós. Queremos a cada dia viver mais para o céu e menos para essa terra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, molda a nossa vida, guia a nossa trajetória, nos conceda a graça de um dia estarmos contigo por toda a eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.